Fala, estudante do Odatec, tudo bem com você? Eu sou Carla Soatman, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos para uma aula aqui para falar de um descritor que pede que você observe recursos estilísticos e recursos morfossintáticos. Vem comigo nessa onda? Reconhecer o efeito de sentido decorrente do emprego de recursos estilísticos e morfossintáticos. Esse é o nosso descritor, tudo bem? Ah, mas professora, é muito grande, deve ser muito difícil. Não é não. Eu só preciso que você entenda o que é efeito de sentido e o que são recursos estilísticos e morfossintáticos, que são coisas diferentes, mas aparecem aí juntos e misturados no texto. Você precisa saber qual é o efeito de sentido de um e qual é o efeito de sentido do outro, tudo bem? Você já sabe que efeito de sentido é o impacto que uma palavra, expressão ou estrutura tem sobre o que o leitor entende ou sente ao ler. Não? O que é isso? É que tudo num texto é intencional. Quando a gente vai ler um poema, uma poesia, a linguagem poética tem esse efeito de sentido, de emocionar, de sensibilizar você sobre algum tema. Então, todas as palavras, as expressões escolhidas naquele poema preservam isso, esse efeito de sentido de emoção, né? De apelar para o seu sentimento. Diferente aí de uma notícia. Qual é o efeito de sentido de uma notícia? Informação. Então, a linguagem é muito mais direta, muito mais objetiva, não pode ter opinião, tem que ter fato. Então, o efeito de sentido muda completamente. Então, as escolhas das palavras e expressões também mudam. Tudo bem? E o que são recursos estilísticos? Os recursos estilísticos são recursos utilizados para embelezar nossos textos, para torná-los mais apelativos e interessantes, fazendo, para isso, uso da linguagem no sentido conotativo, também conhecido como sentido figurado, pois faz uso das figuras de linguagem, atribuindo novos sentidos ou intensificando os sentidos das palavras. Tais recursos são bastante utilizados nos poemas e nas músicas, mas também podem aparecer em textos em prosa e em quadrinhos. O que eu quero dizer com isso? Que os recursos estilísticos ficam aí na questão do estilo do autor. Quando a gente lê um poema de Drummond, a gente já sabe o estilo dele. A mesma coisa se a gente lê um poema de Manuel Bandeira, a gente também conhece bem o estilo do autor. Então, é algo que se repete, é como o autor escreve, é um estilo. Você tem seu estilo, eu tenho o meu estilo, não é? Na escrita, é bem próprio. E o que é que os recursos possibilitam no texto? O uso de figuras de linguagem, o sentido conotativo, sentido figurado. E quais são as figuras de linguagem, professora, que mais aparecem nas provas? Eu selecionei alguns. A gente tem a metáfora, que é uma figura de linguagem, que é uma comparação implícita. Exemplo, ela é uma flor. Eu estou comparando uma pessoa a uma flor, mas sem utilizar o conectivo como. Quando eu utilizo o conectivo como, já é uma comparação. Ela é bonita como uma flor. Veja que é uma coisa muito delicada, não é? A gente só observando um conectivo muda de metáfora para comparação. Outra, personificação. Quando a gente dá qualidade humana ou ação humana a seres não humanos. O vento cantava. Quem canta somos nós, seres humanos. O vento não canta. O vento é algo não humano. Então, isso é uma personificação. Hipérbole, você utiliza muito. Quando você liga para alguém, alguém não atende, você fica bem chateado, você diz, te liguei milhões de vezes. Lógico que você não ligou milhões de vezes, é um exagero intencional. Então, se há um exagero, é uma hipérbole. Ironia, você diz uma coisa, mas quer dizer outra. Olha, que sujeito educado, mas você quer dizer que ele não é educado. Isso é uma ironia. E temos também a antítese, que apareceu aí bastante nas provas que eu analisei. Uso de ideias ou palavras opostas. No meio do inverno, encontrei o verão. Inverno, verão.
Coisas opostas, né? Então, figuras de linguagem aparecem bastante nos textos poéticos, mas também podem aparecer em outros, tá? Recursos morfossintáticos, morfologia, a forma das palavras, não é? Se é um substantivo, um adjetivo, um verbo, e a sintaxe, função das palavras. Olha, esse adjetivo está funcionando como o quê? Predicativo? Então, você precisa conhecer bem a morfologia, classe das palavras e o funcionamento dessas palavras no texto. Mas vamos lá. Vamos deixar claro que as escolhas que o autor faz na forma das palavras e na estrutura, como ordem, tempo verbal, pronomes, repetições, são recursos morfossintáticos. E o uso das figuras de linguagem, o jeitinho que o autor escreve, está ali no campo dos recursos estilísticos, beleza? Vamos à questão comigo? Vamos ler esse poema. Compaixão pela vida. Do nada uma freada, uma trombada, e num segundo tudo se apaga. Bebida, velocidade, imprudência, fatalidade. Culpados e inocentes, vidas perdidas simplesmente. Acabou a vida promissora, acabou o futuro brilhante, mais um na estatística desta tragédia constante. Parte-se uma família. Acabou a alegria, acabou o sorriso do pai, acabou o sorriso da filha, acabou mais uma vida. Desperdiçada nas estradas, acabou e não se faz nada. Acabou, acabou, acabou. Choram os pais, choram os filhos, choram os amores, choram as dores, choram os amigos, choram comigo. Tem aí um poema, não é, que fala aí da compaixão pela vida e sensibiliza o leitor sobre esse assunto de dirigir com prudência, de não beber quando for dirigir. E aí ele choca, né, emociona a gente pelo uso das palavras, pelo recurso estilístico e também os morfossintáticos. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: o recurso estilístico utilizado pelo eu lírico quando repete acabou, 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 e choram, 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 choram. Você viu que ele repetiu essa palavra nessas palavras? Isso é o quê no poema? É uma metáfora? É uma repetição? É uma personificação? É um pleonasmo ou é uma antítese? Primeiro, você só consegue responder se você souber bem o que é uma metáfora, uma repetição, uma personificação. Metáfora, a gente já sabe que é uma comparação implícita, quando não se utiliza um conectivo. Repetição, com certeza você já sabe que é a resposta correta, você acertou. Personificação, dá características humanas a seres não humanos. Pleonasmo, eu não disse aí, mas eu vou te dizer agora, que é aquela questão de subir para cima, descer para baixo. É uma redundância, né? De modo errado. Quem sobe, sobe para cima. Quem desce, desce para baixo. Então, é um pleonasmo. E antítese, o uso de palavras opostas, não é? Inverno, verão, como a gente viu lá no exemplo. Então, a resposta correta, letra B, repetição, tá? Então, de fato, é uma repetição e utilizado com a intenção de emocionar o leitor. Continue treinando, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e continuar treinando sobre esse descritor, ok? Gente, uma dica, o treino leva à excelência, então continue treinando. Tchau, pessoal, e até a próxima.